Those who discuss the contents of this book are to be shunned by all as sons of bastards. Olá, crianças do abismo! Eu sou Raquel Ferraz e estou aqui com as minhas companheiras de mesa Ju Ponzilacqua. Olá, gente, tudo bem? Frau Schontag. Olá de novo. E Tupá Guerra, que não está presente agora, mas um dia ela baixa. O Foco de Pestilência é um oferecimento do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. A bruxaria é o recurso dos despossuídos, dos impotentes, dos famintos, dos abusados. Ela dá coração e língua a pedras e árvores, ela veste a pele áspera dos animais. Ela se volta contra uma civilização que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Se você não tem preço, você não pode ser comprado. Se você não quiser, você não pode ser subornado. Se você não teme, você não pode ser controlado. E vamos lá, né, gente? Esse podcast que a gente tá gravando hoje, ele é dedicado à campanha O Podcast Delas. Então, hoje, especialmente hoje, a gente tem uma bancada completamente ocupada por mulheres. E o tema hoje, eu acho que talvez seja um pouco polêmico, não sei. Eu acho que tá todo mundo bem alinhado, mas a gente vai vendo. A gente vai falar hoje sobre magia e resistência. E é sempre complicado começar, né? Porque é uma abertura. Mas aí eu queria chamar a Ju pra esse lugar e dizer assim, Ju, pra você, o que é resistência? Eu vou invocar, então, não só o lado magista, mas o lado mulher. Eu acho que magia e resistência para mulher é continuar persistindo no caminho mágico, é continuar persistindo no estudo do ocultismo e não ligar para eventuais, leia-se muitas, acusações de você é louca. Oh, muito comum. Né? Louca histérica, né? Isso. Fato. E aí, Schontag, o que você diz pra gente sobre o tema? Bom, sobre a questão de resistência, né? Eu vou também aproveitar da fala da Ju, assim. Só o fato da gente ser mulher já significa estar resistindo, né? Por uma mera... A nossa mera vivência parece ser um entrave para milhões de privilégios. Não parece, não. Né? Um entrave para milhões de privilégios, assim, haja vista os milhões de male tears que a gente tem por simples reivindicações. Isso posto, e falando um pouquinho do meu cenário, de onde eu vivo, o meio mágico para mim, na verdade, é capinar um pouco um caminho, sabe? Porque tem um lugar também que foge do patriarcado pra gente, é bem difícil. Pegar uma doutrina, pegar um ensinamento, pegar uma autora mulher, né, infelizmente é muito raro. Então isso também significa um trabalho identitário muito forte em que a gente tem que criar os nossos referenciais. Então a resistência também passa por isso. É mais do que um eco, é também nos tornarmos protagonistas desse espaço. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque é uma questão que eu sempre toco com os meninos. A gente tem pouca produção de mulheres para a tradição que a gente segue, né? Assim, pelo menos a tradição que a gente segue dentro do CALEM. Tem algumas mulheres, elas participaram, mas elas não são lidas na bibliografia, né? Exato. Você tem, sei lá, uma Dion Fortune, mas é uma entre uma galera, sei lá, 10 homens, 20 homens que produziram alguma coisa. E pra gente se identificar com o texto é muito mais complicado, porque você tem passagens, e aí tem todo o referencial histórico, né? Você volta e fala, não, mas o cara naquela época vivia na sociedade X, que fazia com que isso fosse normalizado, e que hoje pra gente olhar aquele texto é nocivo, assim. Você olha e fala assim, nossa,
podia não ter lido isso hoje. Podia ter passado sem essa. E eu acho que isso é que você puxou, Chontag, da questão da identidade, eu acho muito complicado da gente encontrar, pelo menos quando você está falando, sei lá, de Telemann, ou da galera que conversa com essa tradição. Talvez a Ju tenha uma outra visão, porque, enfim, pode ter passeado mais. Mas o que você acha, Ju? Não, eu concordo com vocês, porque mesmo passeando, é muito complicado achar um referencial feminino, né? Eu sempre me gabei, e eu me gabo até hoje, de que eu sempre convivi entre pessoas, estudantes de ocultismo muito bacanas. Então eu conheci, as pessoas me deram obras para ler de tudo quanto foi vertente, digamos assim, né? Mas mesmo dentro, inclusive dentro, né, de uma escola ou de uma tradição que seria predominantemente feminina, vamos exaltar o feminino, né, o lance do não sei o que lá da deusa e o caralho 4, mesmo dentro destas vertentes ou linhas, a grande maioria dos autores é homem. Então, assim, é uma coisa que também eu acho que, principalmente quem está dentro destas em específico, eu acho que o conflito deve ser muito maior. Deve ser muito, porque eu vou pegar um exemplo muito claro, assim, se a gente pensar na Wicca. Exatamente. Sim. Se a gente lembrar, né, dos grandes expoentes, tudo bem, nós temos o casal Farrar lá, tal, mas é um casal, não é só a mulher, né? Então, se a gente voltar, inclusive, né, nestas linhas, é muito problemático também, eu acho. A gente só tem, né, nesse terreno, assim, da Wicca, eu digo até pela minha prática, eu tenho um ranço com essa palavra muito sério. Eu falo, gente, do curso de bruxaria, me recuso a falar Wicca, porque é isso, o expoente máximo, você vai conseguir um casal e você vai calcar tudo no trabalho do Gardner, Exato. Né? Então, eu já vou indo para a linha sapatão mesmo, eu falo, gente, Susana Budapeste, é isso aí, sabe? Ou Starhawk, né? Eu sou muito fã da Starhawk, assim, apesar de volta e meia ela basear os livros nela da visão de um xamã paleolítico, o que ela quer dizer com isso, só Deus sabe. Mas, assim, são expoentes muito importantes, né? E a Starhawk também, que ela tem uma questão não só feminista, mas ela tem um ecoativismo, assim, foda, sabe? Mas é aquilo, se a gente consegue listar, é justamente porque é problemático. Os homens a gente não precisa nem listar, os homens estão aí, os nomes em profusão. Perfeito. Sabe? Não poderia concordar mais. I am the blue-lidded daughter of sunset. I am the naked brilliance of the voluptuous night sky. Então, primeiro a gente tem um diagnóstico que, sim, a gente tem um problema de identidade dentro do rolê da magia pela produção, que é o que a gente tem como escola, né? Porque a gente não estava lá, a gente só tem os livros para ler e a nossa experiência, e os livros são, sim, ou documentações, claro, a nossa referência, mas primeiro, então, a gente vê que existe um problema de identidade. Eu acho que a questão é muito, usando a palavra da moda, né? O problema é que essas palavras elas vão perdendo significado. Mas é a representatividade. É porque cada ano tem uma porra de uma palavra da moda, né? Então, assim, a gente vai ficar repetindo representatividade desde Mulher Maravilha, agora com Pantera Negra. Daqui a pouco, representatividade vai ser apropriado pelo capitalismo e vai virar um marketing, né? Da mesma maneira que empoderamento virou. Essa é a marca da mulher empoderada. Então, beleza. Então, agora essa é a academia de ginástica da mulher que tem representatividade. Aqui todos... porra, vai pro caralho. Mas, enfim. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai pegar ranço dessas palavras. Aí, é outra palavra da moda. Pois é. Mas enquanto ela não tá super batida, eu acho que todas nós estamos falando que falta a maldita representatividade, né? Falta a gente olhar para um modelo e falar, nossa, eu consigo ter empatia com esse modelo conversa comigo, né, de uma forma íntima, ele não é uma coisa em que eu tenho que fazer milhões de negociações para conseguir
ter alguma Nossa, ligação com aquilo. A você verdade tocou é num essa. ponto, as negociações. As negociações que a gente faz para poder conversar com as pessoas, né? Porque eu acho que esse é o ponto mais delicado do rolê. É um rolê. Se a gente for olhar o Trama Brasil hoje, e sei lá, até. Posso até fazer esse exercício, olhar o pessoal do grupo do caos do Facebook. A maioria é formada por homens. Todos os grupos, a maioria, exceto alguns que já, eles já se identificam como um grupo feminino de magia ou alguma coisa do tipo. Mas os grupos que a gente conhece, os grupos que a gente participa, a maioria de pessoas que habitam naqueles lugares são homens. E isso eu acho uma das coisas que mais complica o rolê. Porque o cara, ele não entende nada. E isso não... Coitado. Mas o coitado, eu acho até coitado, porque o menino tá lá... imerso numa situação X, que ele nunca ouviu falar sobre isso, ele foi criado de uma forma, ele acha que aquilo é a tradição, aí quando você chega pra ele com uma coisa diferente, o cara não sabe nem escutar. A maioria das pessoas que eu vejo nesse grupo, eles não sabem escutar, eles não entendem o que você tá falando. Eles não entendem o que você tá falando, então você faz a primeira concessão, que em geral nenhum homem faz, que é dizer assim, cara, senta aqui. Na verdade, nem senta aqui, eu vou sentar, eu vou ter paciência com você, eu vou te explicar. Exatamente. Eu vou te explicar por que isso estão dizendo dessa forma, por que a gente está agindo dessa forma, porque talvez tu precise ouvir um pouco, porque, e ainda tem essa, o nosso rolê, todo mundo é muito briguento, né? Todo mundo é muito agressivo, e a gente também, não tô falando que mulher não tô falando nada disso, mas assim, não existe essa coisa de ouvir o outro. Não, peraí, Raquel, desculpe, vou te interromper um minutinho. Né? Qual rolê ocultista hoje em dia não é agressivo? Essa é a minha pergunta. Olha, eu sei, já participei. É que agora eu não tenho mais perfil pessoal no Facebook, mas participei muito tempo da Telema. Mas assim, acho que tudo tá do mesmo jeito. Eu acho que assim, parece que as pessoas... elas acham que demonstrar inteligência é automaticamente discordar do que você está falando sem ao menos ler o que você escreveu. Né? Então, eu acho que assim, a pessoa às vezes nem olhou, aí você fala assim, aí a pessoa vai lá e discorre, né, aquele texto, aí você diz assim, em 2 linhas, mas foi exatamente isso que eu disse. Você disse em outras palavras. Aí ela responde assim, famoso homem explicando, né, gente? Tupá chegou! Que isso! Conjurada! Eu tô ouvindo vocês há uns 5 minutos, mais ou menos, já. Sim. Mas eu não queria interromper o papo. Olá, desculpe a demora. Que bom que você chegou. Cheguei, estamos aqui, é nóis. Falar de homem explicando o que a gente acabou de explicar, que, meu Deus, como isso acontece na vida. Ju, fala aí, termina o que você tava falando. Não, então, eu acho que o problema já começa aí, né? E eu não sei, há uma resistência muito grande. Eu vi também em alguns grupos de estudo, apesar de estarmos falando ou discutindo figuras que são muito conhecidas, que já têm né, já são mega sedimentadas. Você mesma, Raquel, citou a Dione, eu cito ainda a Blavatsky. Você ainda vê resistência dessas mulheres, né? Eu acho que assim, todos precisam ser questionados e estudados, mas eu senti muito e sinto ainda, eu acho que muito mais, mas será que pro lado das autoras do que dos autores? Obviamente, se o autor também for um bosta, todo mundo vai, né, vai conversar e dizer, não, eu acho que não é por aí, eu acho que esse cara tá viajando. Mas ainda, acho que ainda há uma certa resistência com as autoras, né? Não importa de que escola elas sejam. Isso eu sempre percebi nos grupos de estudo em que estive. Eu acho que essa questão das autoras, acaba que o mundo da magia reflete o resto do mundo, né? Não tem nenhuma diferença nesse sentido, assim. As mulheres... E olha que, como você falou, tem a Blavatsky, você tem mulher produzindo conteúdo acadêmico, né, nisso há muito tempo. E ainda assim, os homens são vistos como autoridades natas e as mulheres são vistas como
ela tá falando da experiência dela. Fora todo o problema acadêmico, né? Eu sei que você tá falando mais no contexto dentro da própria magia, né? Que daí na academia a gente tem todos os outros problemas de que falar de magia na academia ainda é super, super polêmico. Mas aí eu acho que a gente entra num... Eu me lembro, quando eu entrei na Telema Brasil, e eu conversei com o Peu sobre isso, eu fiz, cara, mas é um grupo muito difícil. E ele fez, Raquel, você tem que entender que isso aqui é o parquinho dos delinquentes, E você tem que entender que isso aqui é sociedade só levada no nível máximo, porque aqui tá todo mundo falando o que realmente acha. Não tem filtro. E aí eu acho que o ambiente mágico, com todas as coisas que a gente conversa, né? Tipo, você falar o que você realmente pensa, você ser o que você realmente aumenta o grau de uma pessoa não ouvir o outro, por exemplo. Porque o que ela tá falando é uma verdade. Eu fico muito noiada com isso às vezes, assim, porque... eu acho que tem muito essa postura do homem nesse lugar, assim. Enquanto eu vejo as mulheres, elas olham, e isso é a coisa que mais me dói, e eu acho que resistência pra mim é bem isso. É as meninas saindo por falta de paciência. Não tenho paciência, vou fazer o meu rolê de outra forma. E aí ela perde a comunidade, que podia assistir ela, que ela podia aprender muita coisa. Essa é uma das coisas mais dolorosas que eu já vi no rolê. Oi, você tá falando com uma. Pois eu tô aqui na mesa com uma. Aí a gente perde meninas incríveis. Aí, às vezes, elas acham um rolê que elas conseguem ir à margem disso, tipo... Ju, você não saiu do rolê, pelo amor de Deus, você tá aqui. Eu tô, mas... Infelizmente, essa é uma coisa, é muito importante você ter uma comunidade, né, que te respalde. Isso já foi, inclusive, abordado no Foco de Pestilência, né? Você pode muito bem seguir o teu caminho solitário, não é demérito, mas ter uma comunidade que te apoie é bacana, não só para corrigir e ficar o guardião de portal, não faz isso que vai dar bosta, você é muito novo para fazer isso, né? Não é esse papo, mas ter um respaldo é muito importante, né? Sim, e até pra você conversar, aquela piada interna, não precisa ser só sobre a teoria em si, ou a prática em si, mas a troca, qualquer troca que seja, até porque aí a gente entra pro recorte que é maior, o que a gente faz não é um rolê normal, não é um rolê comum, já é difícil a gente falar pra fora o que a gente faz. Conversar com, sei lá, sua mãe, seu pai, seu irmão, seus colegas de trabalho. Eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que fala abertamente no trabalho que pratica magia. E chama magia, não chama de outra coisa, sei lá, PNL. Pratica PNL. Ou, sei lá, outra coisa. Eu falo magia, mas eu ainda falo muito tímida, porque eu fico falando assim, eu sempre fico pensando, eu tô falando e a pessoa tá achando que eu sou, sei lá, Hogwarts, eu sou... É uma outra coisa. Ninguém entende quando você fala assim. E eu acho que isso é muito resistir. Se no ambiente macro já é difícil, imagina se eu tenho esse ambiente que é muito menor e que não abarca. Cara. E que é hostil. Eu vou. Muito hostil. Muito hostil. Assim, e aí a gente vai para ambos os lados, né? Tanto macro. E aí a gente pode até tocar mais pra frente, eu tava planejando tocar isso mais pra frente, sobre como é hostil lidar com magia sendo homem, mulher, cachorro, gato, papagaio, o que você quiser ser, mas assim, até no nosso meio, porque é isso, existe... É uma coisa que eu me choquei muito quando eu vi, existe uma galera muito dogmática dentro do rolê, muito guardião da verdade, muita... Eu sempre vou voltar, assim, a essa cena em que eu fui chamada de herege, assim. Eu nunca vou me esquecer. Eu fui chamada de herege, Ju. Mas, não, fui chamada de herege. Você pode tipo, contar essa história? Sei lá, claro, faz sentido. então, Exato. eu, né, revoltadinha da estrela, aí eu já conversei com várias amigas e existe uma questão muito forte do homem com o papel da Babylon. A Babylon é a grande deusa, é a grande puta, e aí você tem uma série de palavras-chave que se agregam àquele símbolo, né? E maravilhoso, o símbolo é incrível. Só que o ponto é, em geral, os caras, eles acham que você tem que ser Babylon. Em qualquer ambiente. Cara, não, isso é um símbolo, velho. Eu vou acionar, é tipo Júpiter.
Eu vou acionar esse símbolo. E os caras, a minha visão é que, tipo, eu meio que andei assim, olhei e fiz, cara, tem uma coisa estranha aqui. E eu fiz uma postagem no Telema Brasil que era Eu Não Sou Sua Babylon. Mas eu Nossa. fiz isso de um jeito. Hashtag a campanha. Eu não sou sua Babylon. Essa campanha. Só que eu fiz de um jeito nervoso. Eu peguei a mulher que era daquele seriado. Puxa, tô esquecendo o nome agora. Mas o Penn Dreadful. E a que era assassina de homens. Eu peguei a fotinha dela. Lembra dela? Essa personagem, esqueci o nome. Mas é uma atriz maravilhosa. E o personagem também era bem interessante. Porque ele era construído pra explicar porque ela matava os homens, porque ela tinha raiva, porque eles usaram ela, e porque... Tinha uma série de coisas. Aí eu peguei essa personagem e botei isso, Eu Não Sou Sua Babylon. Daí, foi uma enxurrada de comentários, porque era assim... você está cuspindo no prato que comeu, ou isso te libertou, e assim, claro, todos homens. Ué, não. Muito chateados, porque eu tava contradizendo um símbolo que era importantíssimo para o feminino, porque tinha libertado. E aí, eu repetia isso muitas vezes. Cara, eu não tô dizendo que eu não sou baba, eu tô dizendo que eu não sou a sua. É isso que eu ia falar. Olha a interpretação de texto pegando aí de novo. Nossa, mas eu repeti isso, Ju, eu repeti 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Várias vezes! E ninguém entendia. E aí, teve um cara que ele perdeu muita paciência comigo, porque eu ficava muito repetindo o mesmo texto, que eu sou dessas, né? E aí ele fez, sua herege! Aí nessa hora que ele fez, sua herege, eu fiz, caralho, vê a que ponto chegamos. A gente tá falando dentro de um grupo telemita, sua herege. Aí daí, galera, eu entendi que realmente a gente tá lidando ainda com muita coisa que não é do jeito como a gente pensa, assim. Não é mesmo. Os caras não... Tem uma galera que lida com o Telegram de uma forma muito dogmática. E eu sou muito ok com isso, tudo bem. Pra você. Não pra mim. Entende? Aí foi essa história, gente. Então, até me valendo da fala da Tupá, que eu achei bem legal, assim, eu na verdade, eu acho que foi no episódio que eu participei, assim, é uma crítica pessoal que eu repito muito, eu sou muito pentelha com essa parada, assim, se não foi no episódio, eu certamente já enchi pelo menos o ouvido do Flávio com isso. A galera da Telegram, eu nem entrei no grupo, assim, eu acho que eu pisei, olhei as publicações e falei, ok, tchau. Assim, sabe, só molhei o pé e nem Facebook mais eu tenho. Mas é uma galera que pega mesmo o ranço da academia muito sério, né? Então tem toda uma coisa de você apresenta uma publicação lá, né? Você está falando, sei lá, sobre experiência ou então sobre a sua interpretação de um texto, maravilha. E aí vem o cara se achando o seu igual da academia e necessariamente ele tem que acrescentar pelo menos alguma coisa no seu texto. Aí já começa a coisa sacal, assim, porra, cara, eu tô aqui num debate, mas eu entendo que o estudo, né, a técnica, inclusive, seja muito legal, mas o ranço que eu tenho é justamente o pessoal achar que é super acadêmico, e eu falo, beleza, como é que você vive isso? Você é maravilhoso discutindo na internet, a teoria tá incrível, parabéns, assim, impecável. Mas, primeiro, como é que você torna isso real? Porque, para mim, você adora ser um acadêmico de magia, a gente fica aqui arrotando títulos um pro outro e grandes bostas, né? Só para começar. E segundo, que rola, assim, essa exacerbação, nossa senhora, esse exagero, foda-se, essa hipérbole, né? Porra, né? Então, eu achei chique. Eu já tenho a língua presa, mas enfim, essa hipérbole do comportamento social em que, como a gente está inserido no contexto patriarcal, você ser agressivo, na verdade, quando a gente fala de um caractere masculino, você está sendo arrojado. Você está sendo, né, assim, você está tendo estratégia, você está sendo ousado. Se isso vem de uma mulher, isso é só um destempero. Você está de TPM, entendeu? Por que você está sendo agressivo? Eu estou só tentando te explicar de onde é que isso veio. Meu Deus, se acalma, que é um chocolate, sabe? Já tem isso. E aí, como tem esse exagero, a galera não põe isso dentro do menor contexto, né? Como todo exagero, assim, você não para pensar no que tem em volta. Então a galera é super agressiva num contexto, na verdade, assim, numa teoria que deveria ser extremamente libertária e reproduz as mesmas limitações, reproduz
a mesma ódio e agressividade, como se isso dissesse alguma coisa sobre o masculino e como se fosse muito legal ficar calando a boca da sua colega ali, sabe? Eu falo, cara, não dá. Não dá, perdi totalmente a paciência mesmo, beijos, sabe? Cresçam, e aí depois a gente conversa. E aquilo muito que a Raquel falou, a gente já é condicionada a ter essa política de negociação desde cedo. Sabe, ao contrário disso, se eu falar uma merda, né, fiquei gaguejando meia hora aqui pra falar a não consegui. Fiquei meia hora. Isso facilmente vira um tópico de piada, né, sacaneia e tudo, assim, vira, olha, como é que você é mongol, maravilha, tudo errado. Se isso vem, na verdade, da escuta de uma mulher para um homem, não, tudo bem, eu vou esperar você falar, toma aí seu tempo, você falou, beleza, agora eu vou colocar você no meu ritmo, né? Aí também a gente tem que socialmente reproduzir a questão maternal. Não, vem cá, deixa eu explicar para você, não é bem assim, não faz isso com um amigo, né? E é muito complicado, a gente retrocede dessa forma. Aqui no ambiente acadêmico, enfim, mas assim, eu acho que existe uma particularidade no nosso grupo que... Por que o nosso grupo ele é formado por mais homens do que mulheres? Essa é uma pergunta que eu sempre fico tentando explicar, e a minha resposta é sempre: porque é um ambiente hostil para a mulher, ela vai resolver isso em outro canto. E aí a pergunta é: onde é que essa mulher tá? A Ju, eu sei onde é que ela tá. A Ju tá produzindo. Ela tá fazendo livro. Você, eu também sei onde é que você tá. Você tá se juntando com outro grupo. Mas, assim, por que a gente não consegue manter essas mulheres, sei lá, por que não, entendeu? Porque elas não conseguem conviver. Eu vou puxar uma outra coisa, talvez vá parecer um pouquinho esquisito, mas eu acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu acho que tudo isso começa com um construto perante a sociedade. O que é uma mulher que estuda ocultismo e o que é um homem que estuda ocultismo? Quando você pensa nisso, eu já fiz essa pergunta para amigos meus, tá? Aí você fala assim, é a bruxa, a mulher é a bruxa, não importa se ela tá no rolê telemita, não importa se ela é caote, não importa se ela tá, sei lá, bicho, na antroposofia, é bruxa. Aí você pergunta, e quando você pensa numa bruxa, você pensa no quê? Foi um teste mesmo que eu fiz com um monte de gente que eu conheço. É aquela senhora mais velha, experiente, de cabelo branco. Às vezes tem uma verruga no nariz também. Às vezes faz maldade. E ela faz maldade principalmente se tem uma mais bonita que ela. Então, assim, né? Você pensa nesse construto como a bruxa do conto de fada pós-romantismo. É isso. Quando você pergunta para alguém, e um homem que estuda ocultismo, o que é? As pessoas já falam, é um cara que tá de toga. Tem gente que liga com maçonaria, é o cara do avental. Tem gente que pensa, é aquele cara com a fireball na mão, entendeu? Então é assim, você já começa com uma grande problemática, o que é o construto de um estudante de ocultismo para a sociedade? E ainda julgo, a bruxa é muito intuitiva, ela não precisa estudar, ela não precisa ler livros e fazer um monte de testes. Não, o cara ele sempre aparece com vários livros na mão, e ele sempre vai citar vários autores. Então, a gente já tem um problema aí, eu acho que começa aí já começa a cansar, a querer, você ter que provar para as pessoas que, não, cara, eu também estou estudando essa obra. Eu também tô lendo os Liber, Rubbles, todos eles. Eu também quero discutir isso. O meu rolê não é intuitivo, gato. Eu também estou estudando, eu também estou, né? Eu não sou, nossa, bateu um vento, tipo, e aí eu tô lá, que nem as bruxas do... Como é que chama aquele... Eu até esqueci o nome do seriado. Todo mundo fala pra eu assistir. Esqueci o nome. Mas, bateu uma brisa, uau, vieram todas as intuições e vieram todos. E eu entrei em contato com registros acásticos, uau, agora eu sei tudo. Bicho, não é isso. Né? A gente também estuda pra caralho. E fica nessa dicotomia, assim, né? Porque é claro que a gente fala... Claro que o sagrado feminino e etc, mas acaba ficando essa simplificação. A mulher é naturalmente
intuitiva e não sei o quê. Então, se você é mulher, você sabe dessas coisas sozinha, assim, né? Tipo, você nasceu sabendo dessas coisas. Homem não, ele tem que estudar. Então, quando você vai para a universidade, né? Quando você vai falar desse conhecimento de uma forma acadêmica, você vai chamar o cara que estuda, né? Você não vai chamar a intuitiva, porque ela não vai saber explicar as coisas, ela é só intuitiva. E não é verdade, né? A gente cai nos estereótipos de novo. Total. Os estereótipos que se repetem, né, em diferentes ambientes. Mas assim, Tupá, já que a Ju trouxe essa questão da bruxa, e você é a nossa historiadora, a pessoa que pode falar, você quer trazer um pouco sobre o que seria essa construção da bruxa e desse papel dela de resistir a uma sociedade que é hostil a ela, que eu acho que conversa muito com o que a Ju estava falando. Da construção dessa identidade dessa bruxa. Assim. Sobre a bruxa. Tranquilo, a gente tem assim só uns 6 mil anos para conversar, um mundo inteiro, vai ser bem fácil. Não tem pressa. Quantos anos a gente vai ficar aqui mesmo, assim? Bom, eu não tenho pressa. Brincadeiras à parte, eu vou começar fazendo um pouco de jabá e, enfim, vocês brigam comigo se vocês não gostarem. Mas lá no Mundo Freak Confidencial, a gente tem já 2 episódios de uma série que a gente está falando justamente sobre bruxaria. Então, assim, já tem umas 4 horas de debate sobre o conceito de bruxa na antiguidade, o conceito de bruxa na Idade Média, de onde que vem isso. E eu charopando as coisas históricas, assim, porque é muito interessante que essa ideia da bruxa como a ideia de que a mulher tem essa intuição e essa religiosidade mais aflorada, etc., não é necessariamente um conceito que vem só da bruxaria. Na verdade, esse é um conceito muito cristão, que vai ser utilizado muito na Idade Média e na Idade Moderna, que é lá por 1700, 1800, e Idade Contemporânea, que daí a gente já vai século XIX, 1800 e pouco. Então, tudo isso, e eu tô tentando trazer a história, assim, fechar um pouco mais pra gente focar mesmo no que a gente é hoje em dia, todas essas reflexões e essas formas de ver a mulher em outros períodos que vão impactar a gente no momento de agora. Claro que a gente poderia voltar, como eu falei, a gente tem só 6 mil anos, né, assim, ou mais, mais de 6 mil anos. Se a gente for voltar na Grécia Antiga, se a gente for voltar na Suméria, se a gente for voltar em outras nações, etc., a gente vai ter outras formas de ver a mulher como bruxa. A ideia dessa mulher que é uma curandeira, que faz ervas, que protege aquela população local. Tudo isso está meio associado. Mas eu vou tentar trazer, então, um pouco essa construção da bruxa como a intuitiva, que é já uma construção um pouco posterior, e especialmente fixada no século XIX. E como vocês estavam falando da Blavatsky, de outros do século XIX como esse momento muito importante para a bruxaria moderna, que eu imagino que é mais ou menos o nosso foco aqui, então o século XIX é fundamental, assim, se a gente vai falar, tem que falar do século XIX. E no século XIX, o que está acontecendo lá na Europa? As mulheres, elas são vistas nesse momento, a mulher é o centro da emoção, a mulher age com o coração, a mulher tem toda essa ideia de que ela está relacionada ao emotivo. E ao mesmo tempo, ela está relacionada, e daí isso é uma ideia que tem no século XIX, mas vem lá da Idade Média, de que a mulher ela está mais ligada à religião e ela está mais ligada ao sobrenatural. Então, lá na Idade Média, por exemplo, vai se dizer que as mulheres são mais suscetíveis a serem possuídas pelo diabo. Por quê, né? Porque elas são mais fracas, e é esse o termo que se usa na Idade Média, porque mulheres são mais fracas, e como elas são mais fracas, o diabo consegue chegar mais perto delas. Mas, ao mesmo tempo, essa fraqueza feminina também a torna mais próxima do divino. Então, as mulheres, elas têm mais experiências sobrenaturais, porque as mulheres teriam alguma coisa nelas que as permite estar ligada ao sobrenatural. Aí lá no século XIX, quando começam a serem criados a bruxaria moderna, eu tenho um amigo, e olha a gente falando de homem de novo, eu tenho um amigo que ele costuma dizer que
A bruxaria é A bruxaria é a religião mais antiga do mundo desde os anos 60, né? Então e daí como você tem toda essa reconstrução que tá focada lá no século XIX e vai se desenvolver mais nos anos 60 e tal, é justamente no século XIX que você tem essa ideia muito focada de que as mulheres conseguem canalizar nelas, e daí, como eu disse, é uma noção também relacionada ao cristianismo, que é essa ideia de que a mulher tem uma conexão mais forte com o sobrenatural e com o Deus e com o divino, e que por isso ela consegue canalizar as coisas de forma natural, ela não precisa estudar. E daí parece a primeira medida que, que legal, né? Tá falando que as mulheres são naturais na parada, elas nem precisam estudar. E daí isso reflete também a ideia de que mulheres não podiam ir para a faculdade, mulheres não podiam estudar nem que elas quisessem, assim, no século XIX. Na Idade Média elas podiam, mas estou falando do século XIX. Então no século XIX elas não podem estudar nem que elas quisessem. Então, se tem algum conhecimento feminino, ele não é um conhecimento acadêmico, ele é um conhecimento menos importante, ele é um conhecimento natural. E vai juntando, então, todas essas coisas, e quando se formula essas religiões modernas de bruxaria, eles juntam toda essa ideia da mulher como esse ser que não é acadêmico, que não entende de estudos, e que pode ser, enfim, que vai trazer essas informações do natural, e que, obviamente, por isso não vai ser tão respeitada quanto os homens, porque ela não vai poder escrever livros. Ela só vai ter experiência própria dela. E eu acho que é aí que a gente encaixa um pouco a ideia da bruxa com a ideia do sobrenatural, com a ideia histórica, assim. No fundo, e eu vou ser super panfletária agora, no fundo é o machismo, né, gente? Mas tem todos os outros fatores que vão explicar o porquê que a bruxa vai ser vista como essa intuitiva, e numa sociedade em que a intuição vale muito menos do que o livro, essa mulher não tem um motivo também para associar a mulher a isso, né? E ainda tem essa outra questão, né? Como ela não produziu, ela passou ela passava para filha ou para neta, e não teve uma produção que passasse para outras pessoas, que fosse, sei lá, escalonável, como um livro é. Aí eu não tenho como passar a tradição. Tem isso também. Eu não tenho como passar um conhecimento. Tem isso também. Eu acho que eu acho que essa é uma das coisas mais caras. Eu vejo assim, a única coisa que eu fico um pouco com o pé atrás de falar muito dessa ideia de que esse conhecimento era passado de mãe para filha, etc., é porque dá um pouco a ideia de que esse conhecimento é muito antigo, em uma certa medida. E eu tenho minhas críticas a esse posicionamento. Porque... Nossa, eu também, pelo amor de Deus. Porque eu vejo muito assim... eu acho que isso também está muito baseado na nossa necessidade de falar que é muito antigo, logo é muito importante. E que não é necessariamente uma ideia assim. Então eu não vejo uma linha que liga a bruxaria antiga com a bruxaria moderna. Eu vejo o que não torna uma mais importante ou menos importante que a outra. Eu só não vejo que é uma que tem essa ligação permanente, assim. E claro que não. Assim, claro que o conhecimento feminino ele vai ser perdido, em grande medida, porque ele não está sendo escrito... Justo. Primeiro, ou porque ele não está sendo escrito em livros, ou porque quando ele é escrito em livros, ele é ignorado e ele não é copiado, enfim. Porque na Idade Média, a gente tem produção feminina de conhecimento muito grande as religiosas, as freiras, as monjas, enfim. As filósofas medievais que existiram, que escreveram livros, que produziram conhecimento e que anotaram coisas e que não foi passado para frente. Eu sei que eu tô voltando de novo falando um pouco mais de, assim, quando a gente fala de monja e freira, etc, a gente tá falando de catolicismo ou de cristianismo, mas de qualquer forma mostra como o conhecimento feminino, por mais que ele fosse produzido em forma de livro, ele é apagado. E daí você tem esse problema sério. Não tô dizendo que não tenham tido tradições de que passaram de mãe para filha, etc, etc. Tiveram, com certeza. Eu vejo sempre para mim o exemplo das parteiras e do parto.
É muito louco. Quando a gente vai estudar a história do parto, e daí você estuda os livros medievais de história do parto e tal, e as ideias de como que nascem nenéns, as ideias muito loucas de como nascem nenéns, sério. Lê o livro e você fala, velho, como assim? E daí isso cria na nossa mente moderna, e é um pouco a ideia que queria se criar no século XIX, tá? Nossa mente moderna, a gente olha e fala, olha que gente burra na Idade Média. Eles não fazem nem ideia de como nascem um neném. Mas aí a gente tem que ver por outro lado, de que esses livros foram escritos por pessoas, por homens, que provavelmente jamais viram um parto. Então eles estão imaginando como nasce um neném. É muito provável que as mulheres do período soubessem exatamente como que funciona a parada. Quer dizer, não é muito provável, é certeza, né? Que elas sabiam como nascem nenéns, assim. Porque, enfim, tinham partos e eles não eram um mistério para as mulheres. Mas elas não escreveram livros. E as que escreveram tiveram seus livros que não foram copiados ou foram perdidos. Então fica essa impressão de que ninguém fazia ideia do que estava falando, mas na real acho que era tipo, os homens não faziam ideia do que estavam falando, não que ninguém sabia do que. I am the blue-lidded daughter of sunset. I am the naked brilliance of the voluptuous night sky. Justo, e quando eu pontuei essa questão da passagem da tradição, não é essa questão da família, uma ideia que vem de várias gerações, não é isso. Mas, assim, é você conseguir construir uma obra, escrever sobre ela e conseguir repassar para a próxima geração. Não é uma coisa tão distante, entendeu? É pensar no que um Crowley fez e que, infelizmente, nenhuma mulher é olhada no mesmo nível que ele. E a gente pensar que, sei lá, quem foi que cantou a bola pra ele foi a mulher dele. Saca? E é esse tipo de coisa, entendeu? Ah, não. É sobre... Oi. Não, concordo plenamente, assim, com certeza. Isso também acontecia muito, assim. É aquela coisa, né? O conhecimento feminino foi apagado de propósito, ou enfim, não de propósito porque tem uma conspiração malvada dos homens que pensam de propósito, mas ele foi apagado porque ele não era considerado importante ou enfim, interessante ou correto e etc, né? Eu acho que a gente tem uma questão estrutural mesmo, de possibilidade. Você poderia escrever, você tinha acesso a isso, são acessos também, né, gente? As mulheres que fizeram, pelo menos as que a gente tem acesso, elas eram ricas. Elas, de alguma forma, elas tinham uma estrutura que abarcava, né? Sei lá, elas tinham uma grande herança, elas podiam fazer isso. E as que não tinham isso, aí essas são as heróicas, né? E a gente tem pouco documento sobre elas. Não, na verdade, a gente não tem nenhum documento sobre elas, mas aí a gente também não tem nenhum documento sobre os homens que eram pobres também. O conhecimento que eles produziram também foi perdido. Então você pensar que a mulher precisava ser rica e ser ousada. Falando assim, né? Pra conseguir fazer alguma coisa, você precisa ser rica, ser ousada e querer esse rolê específico. Não é qualquer coisa, é aquele rolê específico. É tenso. Sabe? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ver. Ju, o que você acha? Cara, é muito complicado falar disso sem, né? A gente estava falando um pouco em off sobre o quanto você começa a falar sobre porra, mas a mulher foi apagada de novo, né? O quanto dá para ser técnico e o quanto isso você não consegue tirar. Não dá para desmembrar uma coisa da outra. Não dá para tecer nenhum tipo de comentário sem e eu acho que eventualmente vai vir esse tipo de crítica. Mas se é boa, vai lá e faz, isso é muito mimimi, né? Enfim, mas não dá para separar as coisas. Não dá mesmo. Eu acho que a gente vai acabar fazendo voltas e caindo de novo nesse ponto de que o prestígio não é o mesmo. Um nome feminino ou um nome masculino à frente de um líder não tem o mesmo prestígio. E o meu medo é que nunca tenha. Eu trabalho para que tenha,
Eu trabalho muito para isso, mas eu tenho muito medo de verdade. Hashtag Regina Duarte, eu tenho muito medo que não chegue, sabe? Isso ia ser muito triste. Mas aí eu faço a provocação que é, hoje a gente tem todo um feminismo que tá em vários lugares, ele tá no nosso ambiente, a gente vê as mulheres começando a dizer assim, cara, você vai calar a boca porque eu vou falar, ou pelo menos assumindo um papel de eu vou lutar pelo que eu acho que é caro, e o meu espaço que eu acho que é caro, e eu acho que todas vocês entram nesse espaço, do lugar que acha, eu acho que isso aqui é caro e eu vou lutar por isso, vou lutar com mais ou menos sofrimento, ok? Mas existe, a gente vê todo um movimento, e a gente vê todo um movimento de mulheres também, aí eu vou entrar na porra do livro do Mulheres que Correm com os Lobos. Começou a ficar hippie já. Que é assim, hippie, ao mesmo tempo que traz um monte de mulher que tava, o quê? Era ex-católica, ou em algum... Não, eu adoro o livro, tá? Mas, desculpa te interromper, Claro, Raquel. Eu adoro o livro, mas eu tenho essas ressalvas, assim, coisas técnicas, que nem a própria Tupá também falou. É a religião mais antiga, e fica aquela coisa... Gente, não dá, assim, você surgiu depois dos anos 60, você não é antiga, sossega. Né? Tem toda uma resistência feminina que trabalha, infelizmente, na reprodução de é tudo muito místico, toda mulher é uma bruxa, somos netas das bruxas que você não conseguiu. Porra. Mas enfim, de qualquer forma, eu sei que isso, por mais que tecnicamente não esteja apurado, isso cumpre um papel, né? Igual o livro Mulheres que Correm com os Lobos, mas enfim, só fui reclamar. Não, por favor, reclama. Concordo. Reclama mais, vem. Concordo totalmente. E outra coisa, gente, acho que eu, pelo menos, eu sou a chata que fala isso o tempo inteiro. Bruxa não é religião. Você pode ser bruxa e ter uma religião, você pode ser bruxa e não ter uma religião. Né? Eu acho que esse é o grande problema do rolê gratidão, né? Que é esse rolê aí. Desculpa, gente, perdão, mas assim. Ninguém gosta desse rolê aqui. Então, a gente não é da gratidão. Esse é o grande problema, cara. Bruxo ninguém, uma bruxa não precisa. Nossa, agora eu vou balançar as estruturas. Não precisa não precisa comemorar todos os rabás e todos os esbás e ter um altar para desaxis dentro da sua casa. Bruxaria não é religião necessariamente. Pode ter junto? Pode, vocês conhecem, que é uma que é mega conhecida e que teve revista na banca. Mas não é só isso. Eu acho que é nesse ponto que se peca falar, mas é mais a mais antiga religião do mundo. Cara, a curandeira que vivia na casinha no canto do povoado e que fazia os remédios e dava para as pessoas. Cara, ela não tinha religião, gato e gata. Ou gato. Talvez ela fosse católica, talvez ela fosse cristã, Gato. né? Também, cara, também. Então eu acho que esse também é uma coisa que a gente precisa parar, porque é uma coisa que, assim, essa informação ela já tá muito bem difundida, mas parece que as pessoas não aceitam. Não, bruxa é wicana, ponto. Cara, não é. Eu gostei. Né? Então. Eu gostei que a Ju quase criou agora o conceito da bruxateia, né? Tipo, além dos ateus satanistas, agora a gente tem os bruxos ateus. Olha só. Me identifico. Olha Eu lá. sendo muito, assim. Mas então, eu acho que essa... Desculpa, quer falar? Não, vai lá, Chantal. Eu acho que também esse apelo, né? Isso é super comum no mundo, nos misticismos aí, no rolê. Inclusive, a própria Telemann mesmo tem isso, porque vamos deslocar o eixo da cultura clássica, vamos viver essa egiptomania, porque afinal os egípcios, né, uma civilização tão antiga, o que eles estão batendo na tecla certamente é verdade. Porque os caras construíram pirâmides, já sabiam de astrologia, os caras são foda, os caras estão aqui há muito mais tempo que a gente. Então existe essa coisa, esse preciosismo, né, de o que é mais antigo é melhor. E aí eu vou fazer também a licença técnica de, gente, eu faço dou curso de bruxaria aqui na minha casa, inclusive, é voltado exclusivamente para mulheres,
trans também, tá? Mas homem não Maravilhosa. entra mesmo, tchau, chega. Vocês têm 90% de religião, vai tomar no cu. Mas o que eu falo muito é, olha, vocês podem acreditar tudo nisso, vocês podem viver como religião, mas é novo. E não é uma vergonha ser novo. Sabe? Eu acho até, aí, com todo respeito Até às melhor, cuicas, às assim, mas vezes, eu né? acho muito mais vergonhoso você ir lá comprar a sua revista e falar, ai, porque eu tô aqui vivendo uma ancestralidade. O que é ancestralidade, minha filha? Em primeiro lugar, né? Se você vem de uma linhagem pura, primeiro que você tá remontando ao nazismo, sossega a periquita, assim. Porque todo mundo remonta de uma linha. Ah, isso é verdade. Ah, isso é verdade. Porra. Palmas. Palmas. Que vergonha. Agora já me senti até mais tranquila de ter gaguejado tanto, gente. Obrigada. E assim, eu tô adorando. E assim, querendo ou não, vamos combinar. Se a gente acabou de falar que historicamente tem todo um problema de machismo, de apagamento das mulheres e tal, que bom que é uma parada nova, que a gente vai voltar e fazer igual? Tipo, não é legal. E vamos parar de achar que no passado as coisas... É aquela coisa, né? E olha que eu sou... Assim, eu gosto de fazer... Eu quero fazer roupas de reprodução histórica porque eu sou apaixonada, eu sou historiadora. Eu realmente adoro coisa do passado, eu adoro uma velharia. Mas, vamos combinar que tem muita coisa do passado, não era cor-de-rosa, fofinho, e tudo era super mais legal. Não era. No Egito, as coisas não eram necessariamente mais legais. Tinham coisas melhores, tinham coisas piores, mas não dá pra gente achar que reviver o passado, reviver a religião de 3.000 anos atrás é tudo lindo, é tudo ótimo, é tudo perfeito, porque não é. Não encaixa no mundo de hoje. E não só o anacronismo, assim, como a falta de recorte. Né? Aí vem a maravilhosa roda de Sabá. Aí já basta a gente comemorar Natal com aquela neve artificial no calor da porra aqui. Aí me vem um desgraçado com um complexo lá eurocêntrico e fala, não, porque eu rodo pela roda do norte. Meu filho, Pois é, eu nunca vi lógica alguma em se comemorar Yule em dezembro, um calor do caralho. Você tá lá, ai, vamos pegar e comer. E começa também pela nossa tradição cristã, né? Porra, no Natal, aquele calor, você comendo comidas quentíssimas, nozes. Porra, não faz a gente tem que isso. comemorar o inverno, né? Ué, A colheita e tal. Tipo, não, gente, vamos lembrar o que a gente comemora de colheita? Festa de comemorar a colheita tradicional do Brasil é a junina, ai, né? A gente adoro. comemora milho. Exatamente. E, inclusive, também tem a questão com o inverno, que todas as comidas juninas são quentes, né? A gente faz fogueira. Toma vinho né? quentinho, ou cachaça quentinha, dependendo da região. Exatamente. A própria canjica, né? Enfim, você tem essas coisas que são para aquecer mesmo, para te preparar para uma outra estação. E a nossa... vou puxar de novo a brasa, porque apesar de ela passar a obra inteira, quando ela não fala do raio do xamã paleolítico, ela tenta, né, ela está muito empenhada em colocar como a religião como uma coisa antiga, que é Esther Hall, que é a autora da Dança Cósmica das Feiticeiras, né? Todo o capítulo ela termina colocando as supostas lá referências acadêmicas, que ela está nitidamente torcendo num esforço de, olha, isso aqui tudo que a galera estava fazendo desde a Mesopotâmia é magia. E a gente fala, tá, sonha. Mas, né, é magia não, quer dizer, é bruxaria, né? Então tá, pode ser até magia, mas bruxaria não força. Mas ela tem um outro livro, que agora eu realmente não recordo o nome, mas ela fala que faz muito mais sentido, ao invés da gente ficar fazendo comemorações da passagem do Sol pelo nosso planeta, ver as diferenças das estações, porque a gente basicamente tem dois pedaços a gente tem dois tipos de umidade, na verdade, no nosso ano. A gente tem estação seca e a gente tem estação fria. Então, esses cultos do Sol, para a gente, que não é mais agrícola, talvez não faça muito sentido. Né? E é justamente muito mais plausível na nossa realidade do que ficar pensando em colheita, esse tipo de coisa. Remontar o antigo é muito legal, mas ficar forçando uma barra para se encaixar na nossa realidade é boçal. Gente, eu tenho um monstro. Mas aí eu provoco vocês de novo. O meu ponto não era nem esse retorno a uma coisa tão distante e as mulheres estarem achando uma coisa ancestral, porque eu nem sou dessas, assim, eu acho que o ponto é a criatividade. Eu quero um novo, e aí, o que a gente vai fazer com isso agora? Mas é maravilhoso ver no Instagram
um monte de mulher com tarô aberto, com umas cabeças de bode, e elas não sabem o que estão fazendo, mas é maravilhoso, porque é diverso. A gente tá acostumado a ver o quê? A galera, sei lá, tô indo pra missa, tô aqui postando meu texto. Aí você vê um monte de mulher se conectando com uma coisa que não sabe nem o que é. E eu acho isso maravilhoso, porque elas estão fazendo uma coisa que muita gente não faz. Homem, mulher, cachorro, gato, papagaio de novo. Que é fazer. Fazer. E ainda, por cima, Sim. assumir aquilo publicamente. Eu tô fazendo e eu tô botando pra Perfeito. jogo pra todo mundo ver o que eu tô fazendo. Gente, eu tinha esse mix de feelings que nem vocês, assim. Mas toda vez que eu olho, eu fico feliz. Eu não tenho como não ficar feliz. Eu não sei o que você tá fazendo, mas eu tô feliz. Eu sigo o Instagram só pra ficar feliz. Entendeu? Um monte de mulher fazendo defumação. Tô seguindo. Uma galera, sei lá, de Boston. Tô seguindo. Porque eu acho maravilhoso. É tão diverso. A gente não tem contato, gente. Se a gente for parar pra pensar nos Instagrams ou em redes sociais, tirando os nossos grupos, claro. Mas assim, a gente não tem acesso. As pessoas não estão fazendo, as pessoas não estão mostrando. E aí, antes... E outra coisa, o que eu acho muito importante desse lance aqui que você está falando, né, vamos tornar isso normal. Vamos tornar essa visão da mulher abrindo tarô, vamos tornar essa visão da mulher com chifre, vamos tornar essa visão normatizada, da mesma forma que é muito bonito alguém ver uma mulher com um lenço em meia cabeça dentro de uma igreja fazendo, nem que for turismo, bicho, mas aí o cara fotografa e fala, nossa, que santa, olha que linda essa mulher dentro da igreja. Por sinal, né? Totalmente aleatório, mas eu fui pra Rússia e na Rússia as mulheres, tipo, na igreja, todas as igrejas lá, as igrejas ortodoxas, as mulheres entram de véu, assim, tipo, ninguém entra com a cabeça descoberta na igreja. E eu tava turista, né, total, andando assim, entrei na igreja. Aí de repente eu e minha amiga olhamos em volta e a gente falou, cara, só a gente não tá de véu nesse lugar. E não tinha, talvez tivesse algum aviso em russo na entrada, mas assim, a gente não lê russo, então a gente não sabe. Mas... Aí depois da primeira igreja, a gente, como tava inverno, a gente pegava o cachecol e ficava, tipo, enrolando o cachecol na cabeça pra andar dentro da igreja, porque dava vergonha de andar, ser a única sem véu. Pois é. E aí, Ju, o que você quer terminar de falar o que você tava falando? Eu acho que é muito bacana, é um serviço você deixar esse tipo de visão normal, porque assim as pessoas vão olhar e não vão mais achar, ih, olha lá, louca, ih, olha lá, o que essa mina tá fazendo? Isso aí é pacto com o demônio. Como também se pacto com o demônio fosse um negócio ruim. Mas enfim, só pra não perder, não perder a piada e a viagem. Mas eu acho que é muito importante. Muita gente fala assim, nossa, Juliana, você como bruxa estudiosa, e aquela mania de botar mulher contra mulher, né? Vamos combinar. Ai, você como bruxa estudiosa, nossa que você ódio. não fica muito brava com essas meninas de bruxa de Instagram? Eu falo, eu adoro, eu amo os visu, adoro. Por favor, manda ideia de visu, porque quando der eu quero fazer. Eu adoro ver foto, eu acho lindo. O que não pode se resumir é só, que é o que a galera faz hoje, nossa, olha essa bruxa que linda, olha que menina linda, e ela é bruxa, porque tem aquele lance que eu já falei da bruxa ser feia, maldosa, papapá. Não pode se resumir a isso, mas eu acho que quanto mais gente aparecer dessa forma, melhor, cara, a coisa fica mais normal, a gente discute isso mais abertamente. Eu não podia falar abertamente quando eu trabalhava que eu era estudante de magia e ocultismo. Porque eu sabia que ia dar bosta. A Raquel pode. E eu espero que as pessoas possam. Porque sabe? É a mesma coisa que falar, olha, eu tenho um cachorro e ele se chama José. Eu estudo magia. É tão normal quanto. Mas aí, Juliana, eu te jogo uma coisa. Eu trabalhava numa seguradora. Olha, gosto. Eu trabalhava... eu trabalhava com isso, eu não trabalhava, tipo, sou legal, sou artista. Eu trabalhava com um ambiente hostil para caralho. E aí, o mais louco... É porque foi a pessoa tem que escolher, né? Eu sabia que minha chefe era massa.
É o ambiente. Eu sabia que aquela mulher era massa e ela ia entender. Eu não tinha medo. E também tem. É isso, né? Mas assim, voltar. Assumir esse papel faz com que outras pessoas brilhem. Você assume um brilho, eu sou sempre panfletária, né, com essas coisas. Porque todo homem, toda mulher é uma estrela, e lá, 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 lá. Mas eu acho realmente isso, assim, quando, sei lá, eu penso que você pode ser, sim, um sol pra alguém. Não um sol, tipo, um sol que tem uma visão. Cara, essa pessoa fez isso, não deu errado, porque é isso. A nossa trajetória só é de coisas que deram errado. Nossa trajetória é só de erro, assim. Deu ruim pra essa pessoa. E aí, quando você mostra uma trajetória de sucesso, é possível. Falar que no fim das contas você tá proporcionando, quando você coloca a sua cara a tapa, é a coisa até do... Você que consegue, que tem um lugar que isso é possível fazer, e quando você coloca a sua cara a tapa e você vai lá e fala, você abre caminho para que outras pessoas, que a princípio não podiam, possam também, Justamente. Né? E aí é o que eu acho maravilhoso dessas meninas do Instagram. Nossa... Eu concordo com a Ju em muitos níveis, porque eu vejo e falo assim, por favor, só vem. Aí você vê um caso, sei lá, da Lana Del Rey, que vai fazer lá a capirotagem contra o Trump. Eu fico assim, meu Deus, pode vir mais, tem mais alguém que tá indo nesse naipe pra falar isso, porque vai ser maravilhoso o efeito disso, sabe? Então, eu gosto muito, assim, eu concordo com vocês, sabe, nisso de... É legal a gente começar a se mostrar, né, ainda que dentro de um ambiente seguro, né, porque, ok, você trabalhava numa seguradora, mas sabia que a sua chefe era tranquila e que iria entender. Ambiente seguro, né, na seguradora, isso... tudo. Desculpa, não pois é. Não. Imagina. Mas, enfim, no ambiente controlado, né? Você não foi super suicida, assim, panfletar e sou isso mesmo, me aceitem. O que não é um problema, claro, mas nem todo mundo vai estar disposto a essa exposição, né? Eu vejo, assim, eu acho que isso também tem dois lados. É muito legal ter essa popularidade toda, mas, por exemplo, falando do meu cenário, tá? Eu trabalhei, né? Eu agora estou com um problema de saúde, não estou trabalhando por isso lá, mas eu trabalhei num terreiro, que eu quero voltar, inclusive, enfim. E agora a macumba tá super na moda, sabe? Ainda mais juntado com uma coisa de brasilidade, raízes, MPB, tudo meio místico, né? Porque ainda tem aquela herança meio cristã, que o pessoal prefere não esconder, mas aí o orixá virou um novo signo, então, nossa, muito legal, isso diz muito sobre mim, né? Vamos ficar aqui meia hora falando sobre seu ego e tal. Enfim, passou a ser incrível, todo mundo adora fazer uma defumação agora, né? Ouvir gira de Exu, saber lá que você pode, no ambiente religioso, beber, fumar, eba. Todo mundo é melhor amigo do Exu agora. Fantástico. O problema é que, assim, é legal. Tem aquela propaganda, né? Agora tem o macumbeiro também do Instagram. Tira foto da guia, tira foto da gira, tira foto do pé sujo da gira. Ou põe aquela imagem totalmente aleatória de um personagem que jamais diria aquela frase, né? Chapolin macumbeiro. Não existiu na porra do fandom do Chapolin, o Chapolin macumbeiro, mas vão ter as imagens do Chapolin macumbeiro colocando frases do tipo, filho de algum é foda, né? Arranja briga até deitado. Sei lá, qualquer merda. E aí tem esses Instagrams. Eu inventei agora. Já, Chapolin macumbeiro falando do filho de algum. Tô amando isso. Olha, já abre a página no Facebook pra não roubarem tua ideia, Marisa. Faz isso agora. Não, pode. Inclusive, eu não cobro royalty, assim. Eu acho que usa esse negócio. Qual é a questão nisso, assim? É legal, por um lado, porque tira o tabu, né? Não passa a ser feio. Como foi muito bem o paralelo, não sei quem falou, mas da mulher de véu na igreja, né? Nossa, uma coisa pura, que lindo, dedicada e tal, devota, tá. Só que aí o problema é a gente substituir o tabu pela fetichização, sabe? Porque aí começa assim, nossa, que mística, né? Que incrível, que bonita. Então ela é a bruxa. E quando vocês estavam falando, a bruxa ela é velha, a bruxa ela tem a inimiga contra a mulher, porque ela se a outra for mais bonita e tal. E eu acho que a gente também acaba reproduzindo um pouquinho, e tem que vigiar nisso, né? Para não reproduzir também, para você não ficar muito baseado na ótica masculina. Porque ou você é a velha, inútil, e aí você tem esse lugar que você só pode fazer macumba mesmo, que é para isso que você presta, ninguém quer te comer, então fica aí no seu canto. Ou, se você é linda,
você é linda porque você faz macumba, entende? Assim, é um mérito. A macumba, na verdade, acaba sendo seu crachá na posição do mundo, acaba sendo seu referencial, ao invés de simplesmente você poder ser uma mulher que, por acaso, também é macumbeira, sabe? Não é essa naturalização. Então, o fetiche, pra mim, é que é foda, porque o fetiche, normalmente, ele vem com a coisa muito rasa e não tem a prática, né? Não é aquilo de, pô, você odeia o macumbeiro do Instagram? Não, assim, não odeio, eu não tenho paciência com ele, é verdade. Né? Eu acho muito legal, mas aí falando especificamente de terreiro, eu admito que eu ainda tenho medo de... Eu sei que eu só não apanho na rua com farda de terreiro porque eu sou branca. Mas se eu fosse negra com a farda de terreiro, eu certamente já teria levado a pedra portuguesa na cabeça. Né? Então, assim, é muito legal a popularização, mas fica aquela coisa ainda, eu acho que a gente trabalha muito com nichos muito de privilégio, sabe? Ainda é o branco, ainda é o rico, né? É que nem a galera vegana, ciclista, ecoativista, porra, é complicado conversar com essas pessoas, assim, o ativismo delas é inválido por causa disso? Não, mas é meio raso se não tiver recorte, né? Então, assim, é muito legal, eu vejo foto de terreiro e uma amigona minha, que é do candomblé e que é negra, ela comentou na foto de uma amiga nossa, assim, pô, bonita essa foto, né, mas exceto o pai de santo só tem branco aí. E pra ela é foda, porque é o espaço familiar dela, sabe, de identidade, e agora tá virando uma coisa pop. Eu entendo também. Fudeu, né? Eu ia comentar. Da bomba que você jogou, de verdade, adorei mesmo. Porque a gente tem que pensar por esse lado também. Tem. E eu acho que assim, e daí, eu acho que vai um pouco mais ou menos o que você tá falando, mas que pra mim, e olha que eu não sou do rolê da bruxaria, hein? Mas que pra mim me incomoda bastante é quando fica que quem pratica bruxaria, a bruxa, é a gostosona, né? Tipo, ou é a... Exato. Ela tem que ser... É a ruiva, né? Daí a gente volta pra Exato. Babylon. Ela é ruiva, ela é branca, ela usa caldeirão e não sei o quê, e daí fica quase volta na Julia Roberts da Magia e Sedução, que por sinal amo. Mas assim, adoro o filme. Mas fica muito nisso, assim, né? Tipo, a bruxa só é válida quando ela for a gatinha, né? Não, um dos extremos, né? Ou ela é a velha carcomida, ou ela é o ideal da banda de heavy metal finlandês. Isso. Assim. Não, e inclusive ela usa muitas vezes ela usa a bruxaria dela pra ser gatinha e pra seduzir os homens, né? Porque é pra isso que serve a magia, né? Para seduzir os homens. Que preguiça. É pra isso que se faz magia. E eu vejo muito assim, pra mim, eu confesso, eu de novo, não sou do rolê, mas pra mim, às vezes, eu fico um pouco de preguiça do Instagram, que eu fico muito nessa, assim, tipo, eu sempre olho meio assim, tipo, ai, tá, tudo bem. E daí me lembra uma parada que eu ouvi, e eu vou reproduzir aqui, vocês me desculpem, mas assim, eu ouvi, e é uma das coisas mais tristes que eu já ouvi, mas que era pessoas que eu conheci, eu ouvi isso há muito tempo atrás, falando assim, falando necessariamente da Wicca, no caso, mas falando, essa Wicca é uma religião muito ruim, porque só tem mulher feia e gente feia participando. Algo de errado acontece nessa religião que deixa as pessoas feias. Olha, tal pessoa era mó gatinha, depois entrou pra Wicca e embarangou. É tipo o feminismo, né? Que também só tem mulher gorda, peluda, feia. São essas, esse rolê que a gente gosta. Só que eu ouvi que é a Wicca, que é assim. Se cortar... Ih, será que a Scarlett Johansson virou Wiccana? Então, mano... cortou o cabelo. Fica o questionamento. Ouvintes, fica a dúvida. Mas é isso mesmo. Vamos lançar a enquete. Não, essa coisa toda do privilégio, né? Que é a coisa do... voltando um pouco na sua fala. Pô, realmente, eu acho que tem toda a questão de quem tem o privilégio de poder se mostrar e quem tem o privilégio de tal, que tem que colocar a cara a tapa e ir lá e ajudar a naturalizar. Mas que no meio do caminho a gente tem esse problema de a gente naturaliza e apaga quem não tem o privilégio junto, né? Que é um cuidado. Voltando pra falar da Sontag, eu conversei com algumas amigas minhas que de alguma forma praticavam de alguma forma qualquer coisa, de reiki a, sei lá, ayahuasca, a meninas que trabalham com candomblé.
E para mim a fala da menina de Candomblé foi muito forte. Ela é branca e ela dizendo, a minha mãe de santo diz para eu não andar com minhas guias, porque ela tem muito medo que eu sofra alguma coisa. Eu vou só aproveitar, assim, né, mas eu queria aproveitar o nosso programa, né, e que a gente está falando de resistência e está falando justamente também de privilégio branco. Enquanto a nossa gravação estava rolando, né, eu vi a notícia aqui que a vereadora Marielle Franco foi executada, tá, agora no centro do Rio, eu não sei se vocês ficaram sabendo. Eu vi. É uma mulher, ela é negra, né, ela é ativista de movimentos de esquerda e eu digo executada porque ela foi morta a tiros dentro do carro que ela estava, sabe, não teve nenhuma simulação de assalto, quer dizer. E, justamente, é uma mulher, ela participa de várias minorias e ter sido a 5ª vereadora mais votada no Rio não foi privilégio suficiente, né? Assim, não deu segurança suficiente. Então, é extremamente triste, né? Mas eu acho que é muito importante lembrar isso, enfim, não deixar também a questão da morte passar em vão, né? Olha, a gente está falando aqui de um mega contexto político, enquanto uma pessoa acabou de ser alvejada. Tá? E aqui estamos falando só como acadêmicos, e né, a gente não tem nenhuma conexão com o mundo real. E é exatamente isso, assim. Se eu, enquanto pessoa branca, se a sua colega, né, enquanto pessoa branca, assim, não consegue nem exercer a fé, e a fé também, em muitos casos, para não dizer todos, é uma questão política, quanto é hostil e quanto é difícil, sabe, resistir. E valendo um pouco de uma questão, né, de um valor que é cristão, mas é pela palavra, esse micróbio mesmo, assim, acho que a gente acaba, infelizmente, tendo que adotar uma posição quase de mártir, né, em alguns casos, do tipo, olha, eu estou sendo sol de outra pessoa, eu estou permitindo que outra pessoa brilhe, né, o que a Tupá falou, olha, é uma questão de quem tem o privilégio fazer isso. E, às vezes, a pessoa que tem um privilégio, ou ela paga a outra, né, ou ela justamente porque não tem um local de fala, não representa tão bem, né, e, enfim, ainda, infelizmente, essas atrocidades acontecem. Então, eu só tô tacando bomba, né, gente, assim, foi mal, passei da bomba política agora para a bomba fúnebre, mas eu acho que é válido falar no programa, sabe, pela brutalidade, enfim, e pela contextualização, sabe, porque, não, é o mimimi, né, se você quiser, vai lá e faz. Você acha que uma vereadora não foi lá e fez? Fica aí o questionamento para você. Eu acho que vai até ter um minuto de silêncio agora, porque eu não sei nem como continuar, porque é a questão da tua fala, e eu acho que é toda a situação do programa, assim, a gente estamos em situações confortáveis para exercer o que a gente está exercendo, assim. Eu falei que eu conseguia falar no trabalho e sim, eu tinha um meio para isso, mas assim, eu acho que todas nós, a gente tem de certa forma um privilégio. É quando a gente enxerga um lance desse, a gente fica meio assim, lidando com a brutalidade da coisa, assim. E, em especial no momento político do Brasil agora, com essas demandas que a gente tá vendo, né? E aí eu volto pro questionamento. Por que continuar? E por que querer ser de uma comunidade tão marginalizada? Por que querer? Por que querer? Por que essa resistência, entende? Isso é um ponto que eu acho que é uma pergunta que pra mim é muito clara. Por que a gente tá aqui? Por que esse rolê específico? Por que não outro? Porque a gente não é evangélica? Porque a gente não é católica? Porque era muito mais fácil, sinceramente. Existem realmente caminhos mais aceitos. É uma ótima pergunta que você faz, Raquel. Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito de mão direita ou mão esquerda, mas tem muito a ver com essa... como é que eu vou expressar isso bem? Não é uma tendência, não. É o lance de nós, como mulheres, começarmos a nos reconhecer melhor, a nos conhecer melhor, né? Tem gente indo para vários lados, inclusive ao mesmo tempo, né? Então, vamos ter uma consciência corporal maior, então eu vou começar a fazer uma academia de dança.
eu vou começar a ter uma consciência, eu vou procurar uma análise, uma terapia. Não, eu quero me conhecer melhor e saber do que eu sou capaz e quero hackear o universo. Então eu vou pro lado do... Sabe, eu acho que também tem muito a ver com essa busca de algo tão perdido que é o que é ser mulher. A gente tem definições maravilhosas, beijo Simonão, mas eu acho que a gente hoje se sente um pouco mais confortável, e aí eu vou falar da minha posição mega privilegiada de ir atrás de saber o que é ser uma mina e o que eu posso fazer com tudo isso. Eu acho que é bem por aí, Jo. Eu acho que existe... A gente abriu um espaço e a gente tá entendendo qual é o espaço que a gente vai... Onde é que a gente vai ocupar, né? Porque a gente abriu um questionamento que é maior, que é assim... O que é ser mulher? E aí você vai à descoberta do todo, né? Eu não preciso ser um padrão, eu não preciso exercer uma forma de espiritualidade, eu posso ir descobrindo. Eu acho que a gente tá nesse momento de descoberta. E aí eu volto. E eu vejo as mulheres tentando coisas diferentes. O que eu já fico muito feliz, assim. Qualquer coisa diferente que se tenta, eu já fico muito feliz. Porque é um exercício de criatividade dentro de uma coisa que a gente já tá pautando. Então, agora um pouquinho mais a recuperada. Eu acho que tem muito a ver com o processo identitário mesmo. Assim, tem a ver com tanto para quem tem uma herança de, nossa, qual é o sentido da vida, qual é a missão no mundo, né? Qual é o lugar no mundo, sabe? Isso pode ter tanto um viés utilitário, do tipo, para que eu sirvo, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o que eu imprimo nesse mundo, o que eu sou capaz e quais são os limites, assim. Eu acho que a gente passa por um processo cognitivo mesmo em relação à própria identidade, né? E eu digo assim, a questão do rolê mágico, né, e do estudo também passar por um autoconhecimento nesse sentido, né, porque a gente sempre recebe o modelão, e o que a gente pode fazer com o modelo? A gente pode só executar atos dentro daquelas normas, então aqueles limites são externos, né, a gente sabe as paredes que a gente não pode bater, porque senão, né, se a gente cai no mesmo erro da Scarlett Johansson, né, quem mandou você cortar o cabelo? Agora você já trocou de grupinho, você deixou de ser um sex symbol e passou a ser uma feminista, olha que coisa horrorosa, né, e então é hostil, mas ao mesmo tempo é enriquecedor, isso dá sentido, né, para a vida, isso eu acho que independentemente de ter um viés místico para a pessoa, um viés de fé, um viés transcendental, como também quem lida com a questão só da técnica, né? Quem recusa os dogmas e fala, não, isso aqui é um conjunto de técnicas que aparentemente dá certo e eu vou utilizá-las, né? Vou utilizá-las às vezes até a exaustão para ver se tem um erro, para ver se não tem, mas com essas técnicas, com essa repetição, com anotar tudo no meu caderninho ou no livrinho das sombras, se preferirem, né? Me conhecer também, entender como é que é essa minha relação com o mundo. Porque nada mais é do que você estar imprimindo a sua vontade, direcionando a sua vontade para alguma coisa no mundo, para algum resultado, né? E quando esse resultado, por exemplo, não acontece, o que isso diz sobre você e qual é a sua relação com isso, né? Então, é um exercício de autoanálise que, obviamente, vai começar no micro, mas eu acho que isso reflete também no macro mesmo, porque primeiro, se afirmar como um agente, se afirmar como um ente transformador. E a palavra que eu acho que você usa muito bem, Raquel, é uma questão de criatividade, né? Tanto como inovação, quanto como a geração mesmo de uma coisa totalmente nova, sabe? Enfim, da vida nova, da solução nova, né? Do viés novo que seja, não deixa de ser a voz também nova que a gente está tentando colocar nesse mundo, fazer ecoar. Foi maravilhosa essa tua fala, Chontag, e seguida da Ju. Foi muito boa mesmo. Eu tô batendo várias palmas aqui no mudo. Só para não ficar repetitiva, eu muto o microfone e bato palma, mas Marisa, recebo minhas palmas de qualquer maneira. Assim também. Eu disse, gente, que essa mulher é maravilhosa. Eu disse. Que besteira.
Nada, somos todas, mas não, que isso, é o conjunto. I am the blue-lidded daughter of sunset. I am the naked brilliance of the voluptuous night sky. Então vamos para finalizar. Queria agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso ter essa bancada no podcast só de mulheres, que isso é inédito. Quando eu falei para os meninos, eles quiseram participar o podcast é só delas. Eu fiz assim, beleza, mas sabe o que eu acho que ia ser muito foda? Saem todos os meninos, ou seja, a bancada inteira do podcast. E vamos gravar esse podcast só com mulheres. Eu tô muito feliz que a gente tenha conseguido. E só a gente sabe o quanto foi difícil, assim, né? Porque foram vários desencontros e várias pendengas, mas é muito bom finalizar. Eu queria deixar a fala para cada um de vocês. Ju, finaliza aí. Claro, eu vou finalizar com uma sugestão de leitura, que inclusive eu queria ler um trecho dessa, que tá logo no comecinho desse livro, que é um parágrafo bem pequenininho, mas eu acho que ele resume muito do que a gente falou aqui hoje, tá? O parágrafo começa da seguinte forma: nós estamos acostumados a sermos indesejáveis, caçados, culpados, estuprados, torturados, despossuídos, desaparecidos. Agora somos uma irrelevância, talvez uma excentricidade inofensiva, um baile de fadas ostentando orelhas pontudas e roupas bizarras, uma piada social. Contudo, conforme a bruxaria for se carregando de Zeitgeist, nós nos tornaremos perigosos novamente, pois a bruxaria terá um significado enraizado. Então, eu acho que esse trecho, ele fala muito comigo como mulher, que é aquilo que eu falei para vocês no começo da nossa gravação. A mulher, a louca, a histérica, né? A histeria é aquela que mexe com coisas esquisitas porque não tá muito equilibrada e tudo mais. E hoje essa coisa é totalmente interpretada como uma excentricidade, mas ela pode muito bem ser natural. Ela pode muito bem entrar pra naturalidade. Esse trecho que eu li para vocês, eu espero que eu tenha lido bonitinho, porque é bem bacana essa parte, é de um livro, ele se chama Bruxaria Apocalíptica. Apesar de ser escrito por um homem, o autor é o Peter Gray, ele fala muito ao coração das mulheres, ele fala muito ao coração dos despossuídos dentro da magia, né? O que a gente faz? A gente tá fudido, mas o que a gente pode fazer com a magia? E eu acho que esse é realmente um manual da resistência moderna, principalmente para quem tá no caminho da bruxaria. Como resistir, como praticar bruxaria morando numa selva de concreto. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muita felicidade, eu tenho muito orgulho de ter sido chamada pelo Vinícius da Penumbra, porque esse livro saiu pela Penumbra Livros, e ele, quando ele entrou em contato comigo, falou assim: não tem outra pessoa para traduzir que não seja você. Você vai topar ou não? Aí me tremi inteira, né? Arrepia da pontinha do cabelo até. Eu falei, não, vamos. E foi assim, uma coisa que mudou minha vida mesmo. Que mudou o meu jeito de ver muita coisa relativa à bruxaria e à magia. Então, eu super indico, se você quer se integrar mais nesse rolê de resistência, de magia como resistência, eu muito indico para vocês esse livro. Foi um trabalho muito bacana, desde o trabalho de ilustração da capa, sabe? É muito forte. Teve um leitor que usou as seguintes palavras: é um chute na bunda para você sair do seu comodismo e você não tem bordas para se segurar, você sai voando. E é isso que a gente precisa, eu acho. Se a gente quiser resistir, é sair totalmente dessa zona de conforto. Então eu deixo
encerramento agradecendo muito esse convite. Fazia muito tempo que eu queria gravar com foco de pestilência. Deixo um beijo para todos vocês, obrigada pelo convite e eu espero estar aqui mais, e foi maravilhoso gravar com essas meninas também. E, pô, tô muito feliz de verdade de ter gravado esse podcast. Eu só me lembro quando eu tava... o Teatro Oficina fez... a gente se conheceu dessa forma, né? O Teatro Oficina, ele tava fazendo um ato, e era um ato de resistência sobre o teatro, e eles estavam procurando pessoas que representassem diferentes religiões. Era um ato ecumênico, inclusive a parte da abertura. Tinha gente de candomblé, tinha gente de umbanda, tinha gente de várias áreas. E eles procuraram uma bruxa. E eu me lembro que eu fui procurar uma bruxa e que eu lhe achei. E que foi maravilhoso, porque o teu texto, dentro desse ato, que eu acho que deva ser do mesmo livro, que você não falou a mesma parte, me emocionou de um jeito. Eu olhei assim e fiz, caralho, essa mulher tá falando comigo. Eu vou chorar. Eu olhei assim e falei, caralho, que coisa linda, que coisa poderosa, e como a gente não tem fala. Chontag, por favor, sua finalização. Ai, gente, então, como eu também disse as coisas mais pesadas, acho que eu joguei as bombas mais problemáticas, vamos embora, se fodam aí. Eu queria, na verdade, assim, apesar de eu fazer, não um pedido de desculpas, né, porque acho que não tem que desculpar mesmo por tacar o contexto na cara de todo mundo, acho que a gente precisa disso. Mas dizer que nenhuma da minha fala foi para esmorecer ninguém, então é justamente o contrário, sabe? A gente precisa muito resistir, a gente precisa muito de pluralidade, né? E conseguir estruturar um bom diálogo, principalmente por causa da tolerância. É claro que eu nunca vou dizer ou determinar o tempo de alguém, a forma de exposição, né? Eu mesma não sei nem o meu e nem os meus limites. Mas justamente nos tempos em que é mais difícil resistir, é quando é mais necessário, né? Então, eu mesma não consegui ter a paciência, o saco suficiente para ficar lá no grupo debatendo. Mas todas aqui concordam, né, que a gente perdeu também com isso, a gente perdeu um espaço, a gente perdeu um local de troca, a gente perdeu inclusive conexão com outras mulheres, que tornaria um ambiente menos hostil, né, com que a gente poderia exercer, enfim, criar as nossas conexões e reforçar também o nosso sentido identitário nesse espaço e reforçar também a nossa existência, né? Quanto mais pulverizado a gente fica, mais fácil é passar despercebido. E mais a gente reproduz a cultura da lista, que os machistas adoram falar, né? Você está falando que não tem mulher? Tem sim, tem fulana, beltrana e cilcrana. Ele fala 3 no universo de 7 bilhões. Eu falo, nossa, como você me contempla? Mas é justamente para manter o chamado mesmo. Existem mulheres, apesar de só ter esse programa com a iniciativa de março, né, com toda essa bancada feminina, mas é um passo. E a gente está dando e está dando junto. E é um chamado mesmo para a comunidade. Eu sei que é foda, mas a gente consegue, assim. Estamos abertas ao desabafo coletivo, tá? E sigam resistindo, é isso aí. Obrigada. Tupá? Cara, eu posso só agradecer pela oportunidade de ter participado, pela oportunidade de aprender um pouco mais, porque eu brinco, tal, falo que eu sou ator, etc., mas eu acho os temas de magia e tal, muito interessantes. Enfim, eu acabo estudando isso, porque eu realmente acho interessante academicamente. E é sempre bom poder ouvir o lado de quem pratica, o lado de quem está realmente inserido na coisa e aprender um pouco mais, expandir um pouco mais e ouvir a problematização e levar a porrada e, poxa, obrigada pela oportunidade de crescer e de aprender mesmo. Então, só vou parar um parêntese que eu acho que todo episódio eu sou cuzona, eu nunca agradeço, tá, gente? Ai, eu devo ser a pessoa mais arrogante nos podcasts da vida, gente. Tá desculpa. Louca?
Enfim. Que isso? Obrigada mesmo pela oportunidade, pelos Não. meninos também, que, sei lá, deve ser a terceira vez que eu tô aqui enchendo o saco de vocês falando da abobrinha. E obrigada pelas meninas também pela compreensão geral, assim. Eu fui uma que atrasou essa gravação para cacete por limitações técnicas, mas também foi nossa resistência, né? A Raquel até brincou com a gente, nossa, essa egrégora a gente não pode mais invocar, porque, olha, a gente tá aqui fazendo um puta trabalho de resistência para gravar, né? Mas, enfim, saiu. E graças a todas nós, né? Ai, gente, eu só tenho a agradecer a vocês por terem participado, terem comprado essa ideia. Muito obrigada. O Foco de Pestilência com certeza vai chamar vocês novamente, Shontag, que já é quase membro da banca. Por favor. Alô, Foco de Pestilência. Alô, mesa. Chame essa Frau Schontag. Tem que ser membra oficial. Todo o programa. Vocês estão ouvindo? Não vem convidado caralho. Tem que estar todo o programa lá, viu, gente? Essa mulher maravilhosa. Não fica vermelha. Tô envergonhada. Não, imagina, não. Gente, eu não paguei ninguém pra falar isso. Depois não a gente paguei. discute aquela vaga no seu curso, Marisa, entendeu? Show. Show, Não, pra você vai ser de Rogerinha. graça. Show. hein? Show! Só magia top! Top. E eu finalizo, gente. Apesar da gente ter rido muito durante esse podcast inteiro, mas a gente riu falando sobre muitas dores, né? Eu queria deixar em homenagem esse episódio a Marielle Franco, que foi morta a tiros hoje durante a gravação do Foco Pestilência no centro do Rio. E é isso, gente. Muito obrigada. 93.